Oi pessoal, meu nome é Valéria, eu sou professora e aqui eu falo sobre tecnologia e educação. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é de extrema importância, que é sobre a segurança online. Vocês sabiam que 40% das crianças da faixa etária do 4º ano ao 8º ano já conversaram com uma pessoa estranha na internet? Então é sobre isso que a gente vai falar. Bora pro vídeo? Quando falamos de segurança online, a gente não está falando somente de um bom antivírus instalado. Isso envolve muito mais coisa. Envolve a privacidade dos nossos dados, da nossa imagem e principalmente o nosso bem-estar emocional. Quando a gente entra nesse vasto mundo da internet, principalmente nas redes sociais, a gente vê muita coisa. E nem sempre essas coisas são boas para nós, né? E falando de criança, ainda é mais complicado. E eu queria citar uma matéria de uma pesquisa, né, daqui que eu peguei para poder usar aqui no vídeo. Eu vou ter que ler porque eu não vou saber falar de cabeça e a palavra é inglesa, então vai ser um pouquinho difícil. Então vocês me perdoem se eu não souber pronunciar da forma correta, tá? Mas segundo um estudo que foi realizado em 2019 pelo Center for... é sempre assim, gente. Pelo Center for Cyber Safety and Education, 40% das crianças do 4º ao 8º ano relataram que se conectaram ou conversaram com um estranho. Então, isso é quase metade das crianças dessa faixa etária, gente. É a mesma coisa que a gente fala, não converse com estranhos na rua, não aceite doces de pessoas estranhas na rua. E por que na internet a gente não fala a mesma coisa? Para não conversarem com estranhos pela internet, para não aceitarem ligações, não aceitarem mensagens de pessoas estranhas. A gente precisa refletir sobre isso. Eu acredito que depois que eu falei isso pra vocês, vocês devem ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha, né? E se perguntando, mas Valéria, quais são os riscos em relação a isso? São muitos, né? Desde o cyberbullying, que a gente já vê acontecendo com as nossas crianças, até também serem expostos a recursos, né? A materiais que são inadequados para a idade deles. Então, quando a gente não tem esse controle da internet, eles conseguem acessar coisas que não seriam adequadas e isso acaba despertando coisas mais cedo neles também que não são necessárias. Então, de acordo com uma pesquisa também lá do Centro de Pesquisa Pew, ele informa que 59% das crianças já foram vítimas de algum tipo de bullying pela internet ou assédio online. Então, isso é uma quantidade muito grande. E será que a gente está realmente atento a essas crianças, ao que elas nos indicam? Aqui fala que são faixa etárias do 4º ano ao 8º ano, só que essa pesquisa é de 2019. Hoje, eu acredito que depois, principalmente da pandemia, esse número aumentou consideravelmente e a faixa etária diminuiu. Então, eu acredito que crianças aí a partir dos seus 8 anos que já ficam com o celular na mão sem visualização do responsável, né? Sem essa parte de monitoramento, eu acredito que já estejam muito mais expostas do que esse número que foi dado em 2019. Tá, Valéria, você explicou, falou dessa parte, né, da segurança que acontece, mas como que eu consigo, né, poder me prevenir para isso não acontecer? Então, uma coisa, se você for colocar seus dados pessoais, sempre coloque em sites que são confiáveis. Então, sempre verifique o domínio do site, que é o domínio, o endereço dele. Então, se você vai entrar para fazer uma compra online, sempre verifica se o site que você está entrando é o site verdadeiro. Hoje em dia, existe muito tipo de fraude, então aumentou muito depois da pandemia. E existem pessoas que criam uma página da internet igualzinha, como se fosse o site original, mas na hora que você vê o site lá em cima, ele tem alguma coisa diferente. Então, quando o domínio do endereço, por exemplo, vamos falar do Magazine Luiza, vou fazer uma compra no Magazine Luiza. Então, toda vez que eu entrar no site do Magazine, eu tenho que ver se está escrito www.magazineluiza.com.br. Se tiver algo diferente disso, o site não é verdadeiro, então você pode estar caindo num golpe, numa fraude. E aí existem também outras formas, tá? Sempre colocar senhas seguras, senhas fortes, usando letras, números, caracteres especiais. Nunca repetir as senhas, uma mesma senha para várias contas que você acessar. Então, sempre mude para ficar mais difícil para a pessoa, se por acaso você passar por um ataque de hacker. E outra coisa, hoje em dia, existem 2 aplicativos que eu geralmente aconselho para fazer autenticação de 2 fatores. Um que é o Google Authenticator e o Microsoft Authenticator. Galera, por que você está falando de aplicativo e não do número do celular? O aplicativo, ele vai ficar só no seu celular. Para você conseguir transferir essas senhas, esses códigos para outro celular,
você tem que estar com o seu celular em mãos. Sem ele, você não consegue. Eu mesmo já passei por isso, de perder tudo. Então, se você não tiver, você não consegue. E com o número do celular, o que acontece? Hoje em dia, eu falo que esses golpistas tinham que fazer alguma coisa pro bem, porque pra coisa ruim eles estudam pra caramba e fazem coisas que a gente até duvida. Eles estão conseguindo até hackear os números de telefone. Então, eles conseguem clonar o chip da pessoa, colocar esse chip em outro aparelho, como se fosse deles. E aí, eles vão redefinir, né, as senhas, recuperação de senhas, e pede para mandar a autenticação de 2 fatores para o celular. E aí, quando chega o número, ele consegue hackear tanto conta de banco, quanto redes sociais, então isso é muito sério. Então, eu aconselho você usar os aplicativos ao invés de usar o número de telefone. Ai, Valéria, não tem jeito, não consigo instalar, meu celular não dá. Hoje em dia tem para praticamente todos os celulares, só se o celular fosse extremamente antigo. Mas, tente olhar. Tente colocar o aplicativo ao invés do número do celular. Se não, já coloca o do celular, que já vai dificultar para as pessoas também. E felizmente, a gente não tá sozinho nessa luta, né, de segurança online, tanto das crianças quanto a nossa segurança online também. Existem várias ferramentas que ajudam nisso e extensões também para os navegadores para poder facilitar. Um exemplo de antivírus que vocês podem usar é o Norton. Se vocês quiserem, eu posso até trazer mais sobre esse assunto e mostrar mais detalhadamente para vocês. O Norton, ele vai de antivírus até o controle parental, ou seja, você consegue controlar o que seu filho acessa. E aí, outra coisa, não deixe de colocar só no celular, só no computador, coloque no celular também. No celular também tem o Google Família, que você consegue cadastrar o celular da criança e consegue monitorar tempo de uso, o que está acessando, você consegue permitir o que ele pode acessar e o que não pode acessar. Então, acho que todo controle é pouco, são crianças, ainda não têm maturidade para definir se está certo ou se está errado, né? Já sabem um pouco o que é certo e o que é errado, mas não tem a malícia que nós temos. Então, coloca controle parental, coloca antivírus nos computadores, coloca ativação de extensões no navegador para bloquear anúncios maliciosos, porque às vezes vem um anúncio ali que aparece do nada e você acha, é confiável, e quando vai ver, acaba baixando vírus para o computador. E nós, como educadores, nós temos um papel fundamental e crucial na vida dessas crianças. Por quê? Antigamente a gente ensinava a criança principalmente a ler e escrever, e hoje não. Hoje a gente tem que ensinar também ela a usar essas novas ferramentas digitais que estão surgindo. Por isso que eu falo que o professor tem que estar antenado com todas as novidades, porque senão a gente fica para trás e acaba que a gente não consegue lidar com as situações que acontecem. Então, nós como professores, nós precisamos estar empenhados nessa parte, falando que não é só para conversar com pessoas estranhas, mas sim mostrar também a realidade, mostrar o que acontece, de acordo com a faixa etária, claro, e trazer isso para a sala de aula também. Então, uma coisa que a gente pode fazer que é uma parte interdisciplinar. Igual, por exemplo, em matemática, a gente pode usar essas estatísticas, né, os números que eu citei, para poder trabalhar com eles essa questão de quantidade, de porcentagem, de faixa etária, gráfico, análise de gráfico. Então, tudo isso em matemática a gente consegue. E na parte de português também a gente pode abrir um debate, né? Traz um artigo falando sobre essa situação, expõe para as crianças e de acordo com esse artigo a gente trabalha um debate, né? Sobre o que eles acham, o que pode ser melhorado, o que não pode. A gente precisa ouvir essas crianças também. Da mesma forma que nós falamos para elas, explicamos, elas também têm muito para trazer para a gente, principalmente sobre essa parte, que eles estão bem mais à frente do que a gente. E quando falamos de segurança online, ela não é uma responsabilidade apenas dos professores ou apenas dos pais. Ela é uma responsabilidade de todos nós. Então, se nós tivermos as ferramentas corretas, se nós tivermos as informações certas para dar para essas crianças, eu tenho certeza que a gente vai criar um ambiente muito mais seguro para essas crianças, tanto na escola quanto em casa. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi mais um alerta, mais uma explicação mesmo, né? Um direcionamento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse vídeo, não se esqueça de inscrever aqui, deixe o seu like, ativa o sininho para poder receber todas as notificações de vídeos que vai ter por aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!